E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Henrique e frequento o Centro Espírita Casa de Jesus de Balneário. Moro em Itajaí e sou apenas mais um cidadão do universo. E hoje, nosso tema central da palestra vão ser as nossas queridíssimas emoções. A gente vai então estar falando sobre as emoções hoje, que vão estar se encaixando perfeitamente com o nosso tema principal, que é a valorização da vida. Então, antes da gente começar, né, vamos primeiro fazer a prece inicial para serenar um pouco nossa alma, para a gente se concentrar e conseguir tirar o máximo de proveito do que eu vou falar aqui hoje para vocês. Então, vamos todos agora nos concentrarmos e fecharmos nossos olhos. Respirar bem fundo e soltar o ar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, que estão em busca do automelhoramento, melhoramento íntimo e, consequentemente, em busca de Deus e de nosso Mestre Guia Jesus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, passando para meus amigos e irmãos esses momentos, e que a boa espiritualidade possa agir de forma positiva durante esta palestra, me intuindo e me auxiliando em cada palavra que eu proferir aqui hoje. Que assim seja. Vamos começar então, pessoal? Gente, é fato que nos dias de hoje, cada vez mais adultos, e principalmente jovens, estão tendo problemas em encarar os processos depressivos, advindos da infelicidade, que consequentemente nos causa desvalorização da vida e outras chagas espirituais. Antes de darmos o primeiro passo da nossa palestra, gostaria de deixar os senhores e as senhoras com uma pergunta, para refletirmos sobre o tema. Você já se perguntou sobre qual é o valor da sua vida? Você valoriza a própria vida? Enquanto pensam numa resposta mentalmente e refletem sobre isso durante a palestra, vamos começar a adentrar e entender alguns conceitos para que cheguemos a uma resposta. Então, pessoal, quando nós falamos de emoções especificamente, não podemos nos esquecer do livro O Cultivo das Emoções, do Marlon Hakedown, psicólogo espírita. Nele, os capítulos são divididos em 4 principais emoções: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Porém, antes de eu discorrer sobre estes,
Vamos entender o que são as emoções, primeiramente. Conceituar as emoções. Então, de uma forma bem simplificada mesmo, as emoções são sentidas por todos os seres que habitam o nosso planeta. Então, por mais que nós pensemos que não sentimos a raiva, ou que não sentimos o medo, quem não tem esse amigo, né, que diz, não, eu sou machão, eu não sinto raiva, eu não sinto medo, né, ou eu só sinto alegria, né, uma pessoa muito positiva, né? Essas pessoas, gente, elas ficam muito presas a esse tipo de coisa, porque na verdade elas não querem se expor a essas emoções, não querem mostrar para os outros que elas sentem aquele tipo de emoção. Então elas vão reprimir aquela emoção e vão deixá-la numa gavetinha, bem guardadinha, as sete chaves. Mas na verdade sentimos sim. Só que em muitos momentos reprimimos essas emoções por não sabermos lidar com elas. Então percebam como é importante que façamos essa autoanálise sobre nós mesmos. O motivo das nossas emoções é puramente orgânico e momentâneo. Sabe aquele momento onde a gente quer gritar e bater naquela pessoa chata que fica o tempo inteiro enchendo nosso saco? Pois é, no livro Plenitude, psicografado pela mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, que fala sobre a felicidade, é dito que a emoção, nesse caso a raiva, né? Estamos falando da raiva, é o efeito do organismo a qualquer ocorrência ao nosso redor. Isso faz com que o nosso corpo produza descargas de adrenalina pela corrente circulatória, que vão se encarregar de pôr o brilho nos nossos olhos, colorir a nossa face ou até mesmo abrir um lindo sorriso. Porém, gente, o sentimento é algo muito mais profundo e complexo do que isso. Afinal, a emoção é o impulso físico. No passo que o sentimento é a forma como vamos perceber e receber as emoções ao nosso redor. Então é como se a emoção produzisse o sentimento, visto que a emoção é automática, enquanto o sentimento passa pelo processo de percepção dessas ocorrências. Olha que sensacional, meus amigos. O sentimento está totalmente atrelado ao nosso ego e ao nosso self. Por natureza. Não, não, peraí. O que é ego e o que é self? Vamos com calma, né, gente? No filme, Divertidamente, as emoções são retratadas de forma animada e explicativa. Mas hoje, vamos nos focar no livro Cultivo das Emoções, como eu já disse anteriormente, que foi escrito por Marlon Rickdown. É possível notar que o Marlon dá a visão do que seria o ego pelo pai da psicologia moderna, mais conhecido como Jung, e a mentora de Divaldo, a Joana de Ângeles. No caso, vamos nos focar nos conceitos que a Joana traz para a gente. Primeiramente, precisamos entender que a nossa psique, ou nosso espírito, é a totalidade entre consciente, o que seria o nosso ego, e o self, o que seria a nossa parte divina, e, consequentemente, o nosso todo, o nosso verdadeiro eu. Então, para deixar isso um pouco mais claro, eu vou utilizar a mesma analogia feita pelo Marlon no livro Cultivo das Emoções. O ego é como se fosse o síndico de um edifício. Ele vai ordenar e coordenar o fluxo de pessoas que entram e saem desse edifício. Que nesse caso, a gente está falando do fluxo de pensamentos e das ideias. Deu para fazer essa associação? Sabemos que o síndico não é o dono do edifício. Ele não tá ali como o dono geral daquilo ali. Não é que ele construiu aquele edifício, né? Aquele apartamento. Afinal, ele precisa se moldar e obedecer, entendendo que o self, ou o divino, tem a soberania sobre ele. Ele que é o chefe, né? Esse síndico tá ali só para cuidar. Então, o síndico, ou o ego, possuem papéis secundários dentro desse edifício. E a partir do momento em que o síndico começa a criar as próprias regras e começa a controlar quem entra e quem sai de acordo com a vontade dele,
começaremos a ter problemas. Pois se o ego deseja subverter a ordem do self, mantendo-se no poder e fazendo apenas o que quiser, sem analisar as condições acima dele, que seriam essas submissões divinas, né, gente, do self, diremos que ele adoeceu. Então, olha a importância da gente conseguir olhar para nós mesmos e percebermos o que é uma vontade egóica e o que é uma vontade do self. Fazer esse exercício de buscar essas leis divinas dentro de nós, mesmo em situações onde nosso ego é desafiado, conseguiremos cada vez mais moldar e orientar, trazendo as ordens do self para o nosso ego de uma forma saudável. No fim do capítulo 3, o Marlon diz que uma das características da raiva é a energia de movimento. Ou seja, é uma forma de alavancar uma ação. Essa ação pode ser tanto para algo positivo quanto para algo negativo. Então você pode utilizar a raiva tanto para ofender a si mesmo, quando não consegue atingir os seus objetivos, quanto para utilizá-la como mecanismo de propulsionamento. E isso, gente, me lembra sobre uma experiência que tive alguns anos atrás, ao receber uma nota em uma prova de matemática, onde eu tinha me esforçado muito, muito, muito mesmo. E saber que os meus resultados não alcançaram as minhas expectativas me deixou furioso. Fiquei borbulhando de raiva. Mas ao invés de eu me culpar e dizer que eu não tinha capacidade para entender aquele conteúdo, que eu estava condenado a nunca entender aquilo, e que eu não tinha estudado o suficiente, ficar me botando esse peso, todo esse peso em cima de mim, eu utilizei essa raiva para estudar o dobro, o triplo do que eu tinha estudado, para a prova de recuperação, né? Então percebam que se a raiva for utilizada de forma correta, ela pode literalmente ser um combustível que vai arder incessantemente para alcançarmos os nossos objetivos. O Marlon também diz em seu livro, no capítulo sobre o medo, a respeito da energia de preservação, uma das primeiras emoções que o ser humano sente, essencial para a sobrevivência e evolução de uma espécie. No caso do medo, temos o medo impulsionado pela sobrevivência e o medo impulsionado pelo ego adoecido, que se trata de você pegar esse medo e encaixar ele em uma situação onde a sua vida não está em risco. Eu já vou explicar melhor isso daí, mas basicamente todo medo que tu sentes a partir de alguma situação da tua vida que não se encaixe na tua eh, na tua morte, né? Você tá arriscando a sua própria vida ali. Esse medo em específico não é um medo pela sobrevivência. Pelo menos não a sobrevivência da tua vida. Ele é o medo pela sobrevivência do teu próprio ego, adoecido, né? Então, olha que interessante. Ele se sente, esse ego, ele se sente nessa berlinda entre preservar-se para se manter enaltecido ou exaltado, né, no altar, nos louros, né, ou ser descoberto e desmascarado. Quando nos submetemos a trabalhos escolares, apresentações, declarações românticas ou declarações normais, muitas vezes nos perguntamos: e se eu errar? E se eu esquecer o que falar? Ai, meu Deus, gente, e agora? Como é que eu continuo a palestra? E se eu não conseguir atingir as pessoas? E se eu falar baixo demais e ninguém conseguir me escutar? O Marlon diz que todas essas situações em que sentimos medo não são impulsionadas pelo instinto de sobrevivência. O ego adoecido, por interpretar essas supostas falhas como verdadeira morte de sua supremacia, reage com medo de descobrirem não ser tão bom quanto deseja aparentar, nem tão maravilhoso como alguns acreditam, nem tão equilibrado quanto você tenta mostrar. Então, olha que interessante, né? Esse ego adoecido, quando impulsionado por esse medo, vai querer esconder isso das pessoas, através dessa sensação de medo, né? Desse sentimento.
Esses desequilíbrios e infelicidades nos levam justamente para mais uma das emoções citadas no livro, a tristeza, a boa e velha emoção de abatimento, que faz com que nos afastemos do mundo externo e nos fechemos em nossas próprias mentes. Isso não é ruim. Pelo contrário, é uma das chaves necessárias para a reflexão íntima. Já que quando a tristeza ou a energia de introspecção, se utilizada de forma correta, serve de alavanca para o automelhoramento. Ela vai servir como essa alavanca, né? A gente falou da alavanca da raiva, que vai ser para você impulsionar uma atividade, e essa daqui é justamente para a gente se perceber, se auto-perceber, e perceber o que a gente tem que melhorar, com essa energia de introspecção. Se ela é utilizada de forma correta, você pode literalmente propulsionar tudo que você tem de ruim na sua vida, né? Você consegue notar cada detalhe. Essas reflexões são essenciais. E elas geralmente acontecem em momentos quando perdemos algum ente querido, ou quando não conseguimos alcançar alguma coisa. Essa é um exemplo que eu dei agora da minha prova. Eu poderia ter sentido tristeza ao invés de raiva. Poderia ter ficado triste. Poxa, eu fui tão bem. O que será que faltou? Olha que interessante, né? Então a mesma situação pode ser encarada de várias formas, né? Depende de como tu vai processar essa emoção e como vai transformar ela em sentimento. Então, citando anteriormente, eu citei, né? Então, quando perdemos alguém querido, sentimos a tristeza e passamos pelos estágios de luto. Esses estágios de luto serão explicados melhor pelos demais palestrantes, né? Pelos demais jovens espíritas, né? Então, eu vou deixar com eles essa tarefa. A saudade e a vontade de ver essa pessoa fisicamente e não poder ter o que deseja abala os nossos corações. Quando não conseguimos atingir nossos objetivos, ou quando não enxergamos o próprio sentido da nossa existência, nos sentimos inúteis e incapazes de acertar novamente. A energia de introspecção, a longo prazo, corrói cada vez mais nossos pensamentos. Então percebam que essas reflexões que deveriam nos impulsionar, na verdade elas nos jogam para baixo, nos afundam nesses pensamentos negativos e no que poderíamos ter feito. Percebam essa conjugação, né? Poderíamos ter feito. Não é o que podemos fazer. Nós nos esquecemos do presente e principalmente do futuro. Afastamo-nos de Deus cada vez mais, fazendo com que essa emoção domine por muito mais tempo que necessário. A tristeza, meus amigos, quando bem utilizada, está totalmente associada à dor. E quando esta prolongada, nos leva ao sofrimento. Tudo bem, a gente falou, e ficamos bastante nesse cultivo das emoções, né, pessoal? Mas agora, vamos sair um pouquinho dessa obra para explorarmos a riqueza de outras que eu selecionei aqui para fazer essa palestra. Então, agora que já entendemos um pouquinho sobre emoção e sentimento, vamos partir direto para a dor e para o sofrimento, que foi associado à tristeza anteriormente. Vou tomar uma aguinha aqui. Pessoal, eu sempre ouvi da minha mãe, desde pequeno, a seguinte frase: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu sempre me perguntei de onde vinha essa frase, ou de onde ela tinha tirado isso. Mas foi lendo o Evangelho segundo o Espiritismo que eu entendi o motivo dela sempre me falar isso, como uma forma de conselho, né? No capítulo 5, onde fala sobre as bem-aventuranças, vamos nos especificar no item 12, com a seguinte frase: bem-aventurados os aflitos,
pois serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio de cura. Tudo bem, ficou um pouco bagunçado essas palavras que eu li agora, mas logo em seguida o Kardec dá uma resumida no que já está resumido, ele dá uma ajeitada ali para deixar um pouco mais entendível essas palavras. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrermos, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a Deus a nossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, esse trecho é muito importante, porque ele explica, em partes, a frase que minha mãe vivia dizendo para mim. Afinal, a dor decorrente da tristeza é uma das alavancas que impulsiona o homem para mudar seus atos, pensamentos e até mesmo ideologias. Então percebam que a tristeza, como eu retrocitei, como eu disse anteriormente, ela basicamente vai nos jogar para essa dor. Geralmente a tristeza está associada com a dor. E ela é necessária e inevitável para que possamos progredir e olhar para nós mesmos, penetrando os confins da nossa própria alma, buscando entender as causas que estão diretamente ligadas a esse afastamento das leis divinas. Então, meus amigos, quando não conseguimos lidar com a nossa própria dor e entender que, na verdade, ela é um mecanismo impulsionador do nosso próprio melhoramento íntimo, passamos a tratar a dor como se fosse uma punição ou uma reação sem sentido. Sendo que, na verdade, é como se ela fosse uma forma de corrigir, curar e educar a nós mesmos. Se utilizada de forma errada, a dor nos leva justamente para o sofrimento, que seria o prolongamento dessa dor. Então vão existir situações onde duas pessoas passam por dores extremamente parecidas. Porém, uma se recupera e supera a dor mais rápido que a outra. Isso nos mostra que a forma como processamos dores parecidas ou distintas é diferente de ser para ser. No passo que para uns o sofrimento é insuportável, para outros é tolerável e facilmente superável. Valorizar a vida não se trata de olhar apenas para o nosso próprio nariz, meus amigos. Vocês já perceberam que a maior parte das palavras que descrevem a corrupção da nossa sociedade derivam da palavra ego? Egocentrismo, onde o ser refere-se constantemente a si mesmo? Egotismo, cuja pessoa idolatra a própria personalidade? E provavelmente o maior de todos, o egoísmo, que assola e nos leva às outras chagas e feridas da alma. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Ou qual é o maior vício que existe? Daí, os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos eles há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, por mais que a gente acabe com essas vertentes do egoísmo, as outras, nossos outros defeitos, nossos outros afastamentos de Deus,
não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Então não adianta a gente ficar podando a árvore, cortando os galhos, cortando as folhas, se não cortarmos a árvore pela raiz. Ela vai renascer. E todo aquele mal que foi cortado um dia vai voltar, se a gente não podar ela adequadamente, se a gente não atacar o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, ou seja, todos os esforços que a gente tem de acabar com essa árvore, vão ser inúteis. Porquanto, aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. E quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Percebam que se você é uma pessoa egoísta ou tem resquícios de egoísmo em qualquer sentido, você anula qualquer outra virtude que tenhas dentro de ti. Então, justiça, amor, caridade, que é o oposto do egoísmo, né? Se a gente for perceber as duas palavras, a caridade seria a gente literalmente ajudar. Resumindo, né, a palavra, se eu fosse botar numa palavra, é ajuda, a caridade. E quando uma pessoa é egoísta, ela não ajuda os outros. E ela acha que está ajudando a si mesma, quando na verdade ela está só se prejudicando, quando pensa unicamente em si mesma. E pensa que tudo ao redor gira em torno dos prazeres e das vontades dela. Ah, meus amigos, o nosso ego é uma ferramenta fabulosa que pode nos levar tanto à ruína quanto a um avanço espiritual. O egoísmo é uma das formas mais absolutas do distanciamento do próprio self, o que seria o nosso divino. Pois a partir do ponto em que começamos a sobrepor regras individualistas e egoístas acima das regras e leis do self, quebramos totalmente as demais virtudes. Marlon, em seu livro, diz que o ego, incapaz de enxergar a vida pelo self, analisa situações apenas pela sua própria visão egocêntrica e competitiva, por acreditar que o mundo só tem espaço para aqueles que ocupam o primeiro lugar e que só é amado de verdade quem é puramente perfeito. Meus amigos, há mais de 160 anos, temos mais de 1019 motivos, vulgo 1019 perguntas, para valorizarmos nossa vida e entendermos que somos muito mais que o nosso corpo físico e que não existe sofrimento que justifique o abandono da própria vida. A dor e o sofrimento nos fazem mais fortes e preparados para a existência. Confiemos nisso e confiemos em Deus com todas as nossas forças. Confiemos no amor e nas pessoas que estão nos apoiando. A maior bênção que podemos ter é alguém para que possamos contar para todos os momentos. Continuaremos a viver entre emoções loucas e sentimentos profundos, em busca da chama divina que arde em nossos corações. A alma humana transcende o princípio inteligente e atinge as camadas mais profundas do amor e da empatia. Por mais que possamos ter nos desvirtuado de quem realmente somos, o ser humano é simplesmente fantástico. E no decorrer dos milhões de anos, se aperfeiçoou e chegou em um modelo de sociedade onde nossos potenciais da alma são elevados ao extremo, fazendo com que cada ser racional da criação tenha um ego e um self. Somos centelhas divinas, capazes de evoluir infinitamente, aproximando-nos de Deus e de quem realmente somos.
Iremos continuar evoluindo moralmente, meus amigos, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Já dizia Jesus. Nossa fé e esperança moverá montanhas. Nossa força de vontade e nossa fé, alegria de viver, abrirá os mares da insegurança e do medo. O nosso brilho do espírito e da alma penetrará e romperá as camadas mais profundas do egoísmo e da nossa arrogância. Para finalizarmos nossa palestra, meus amigos, vou ler para vocês um trecho do Evangelho que fala sobre a lei de amor. Passou rápido, né, gente? Eu sei. Eu cortei aqui bem rápido porque já estamos chegando no nosso tempo limite. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e verei a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão a repousar. Fénelon Bourdieu, 1861. Recém-desencarnado, né? Trabalhava com Kardec. Para quem quiser esse trecho, muito bonito, né? Ele está no capítulo 11, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, né? Como eu disse anteriormente, no último parágrafo. Então, com o fim dessa leitura, meus amigos, lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Jesus está conosco e os centros espíritas estão sempre de portas abertas para acolhê-los em qualquer circunstância. Mesmo durante a pandemia, estamos realizando os atendimentos fraternos de forma online. Nos siga nas redes sociais para mais informações. Então agora vamos nos dirigir para a prece final. Depois dessa palestra magnífica sobre as nossas emoções, vamos serenar agora a alma e vamos nos concentrar para a prece final. Foi muito bom estar aqui hoje palestrando para todos vocês. Muito obrigado pela boa espiritualidade que me auxiliou e me ajudou durante a construção dessa palestra. Muito obrigado aos meus mentores e principalmente pela oportunidade de estar fazendo isso tão jovem e tão cedo. É uma honra para mim poder aprender esse tipo de coisa e poder mostrar e ensinar aos meus amigos e aos meus irmãos o quão incrível é o ser humano e quantas potencialidades ainda podemos despertar dentro de nós. Muito obrigado, Jesus, por trazer a moral para todos nós e ensinar o que é o amor de verdade. E muito obrigado a Deus por estar sempre nos consolando e nos ajudando quando nos ajudamos. Assim, me despeço de todos vocês. Muito obrigado e que assim seja. Muito obrigado pelos meus amigos também aqui hoje, por terem me escutado até aqui. Espero no fundo do meu coração que eu tenha tocado cada um de vocês. Gratidão pela oportunidade de aprendizado e pela chance de entender cada vez mais. E principalmente, por poder passar isso para vocês. Um grande abraço em cada um e um beijo.